E quando Deus dá uma ordem, aqueles que acatam a palavra do Senhor são bem-aventurados, porque ouviu e obedeceu. Deus, Ele não tem prazer em sacrifício de tolo. É melhor você obedecer a palavra do que você ser sacrificado. Não foi isso que Deus falou através do profeta Samuel quando Saul pecou? Deus deu uma ordem para aquele rei. Quando aquele rei se levantou em combate para guerrear contra os malaquitas, mas Jeú deu ouvido à voz do povo. Jeú temeu o povo e desobedeceu a Deus. E quando Samuel foi lá para ouvir que a vitória tinha sabor de mel, ele ouviu o barulho de bode, de vaca, E o profeta perguntou: Saul, Deus não ordenou para matar todos os malaquitas e o despojo, que são os bois? Não, mas eu temi o povo. O povo pediu para poupar o despojo, que era os bois, para sacrificar para Deus. E o profeta falou: Saul, homem, que foi que tu fizeste? Por acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que obedecer a sua palavra? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Ei, Deus, Ele tem prazer que você obedeça a palavra. Porque quando você desobedece a palavra de Deus, você se torna um sacrifício. Saul se tornou sacrifício. Sabe o que aconteceu com aquele rei, Saul? Perdeu o reinado. Perdeu o Espírito Santo. E Deus, o próprio Deus poderoso, mandou um espírito maligno de loucura para perturbar ele, por causa da sua desobediência. E morreu longe da presença do Senhor, da guerra. É isso que acontece quando você deixa de obedecer a palavra dos outros por causa dos outros. Por causa das más influências. Para de ouvir pessoas que não tem nada de Deus, ele não tem nada para te oferecer. Porque Saul, o rei, temeu o povo e perdeu o reinado, perdeu o Espírito Santo e perdeu a presença de Deus. E você começar a ouvir pessoas que não tem nada de Deus para te oferecer, você vai perder. Vai perder a presença do Senhor e do Espírito Santo. Porque essas pessoas vão te levar a pecar. E o pecado causa divisão e separação entre você e Deus. Se afasta. Ou você ganha ele para Jesus, ou que você correr risco dele ganhar você para o diabo, para o mundo, se afasta. Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai falar conosco através dessa palavra. Jeú mata os adoradores de Baal. Deus levantou esse homem para combater os adoradores de Baal Peor. Aquele povo que adorava ídolos estranhos, que praticava a feitiçaria, a macumbaria, adorando deuses estranhos, demônios, corrompendo a nação de Israel, corrompendo o povo hebreu, que no dia de hoje é corrompendo a igreja santa do Senhor Jesus, corrompendo o povo de Deus. E Deus levantou Jeú e deu uma ordem para que ele viesse exterminar, matar todas aquelas pessoas que adoravam Baal Peor, adorava Deus estranho, invocava demônio, ídolos, guias. Deus deu uma ordem para Jeú exterminar, matar. Louvado seja o nome do Senhor. Poderei sentar, amada igreja do Senhor. Então Jeú, ele juntou todos os adoradores de Baal num só lugar. Com astúcia e malícia em seu coração, Jeú juntou todos os adoradores de Baal, dizendo que ia oferecer um banquete para eles. E não era isso que Jeú planejava em seu coração. E quando todos os adoradores de Baal Peor, que praticava feitiçaria, macumbaria, bruxaria, adorava Deus estranho, Baal Peor, ídolos,
Estava todos reunidos dentro da casa do apóstolo indo lá. Jeú juntou 80 homens e deu uma ordem: não deixe que nenhum escape, porque o que escapar tu vai responder por a tua própria vida. Jeú deu uma ordem, e ali foi exterminado todos os adoradores de Baal-Peor. Porque essa era a vontade do Deus vivo, que cuja presença estou. Porque ali no Antigo Testamento era o tempo da lei. Ou você obedecia ou você perecia. Mas hoje você está no tempo da graça. Ou você se arrepende e aceita Jesus e vai morar no céu. Porque você perecer no pecado, você vai morar no inferno. A porta da graça está aberta. No Antigo Testamento era o tempo da lei, a lei era dura. Quando um profeta ou um sacerdote pecava, o povo tinha que levar sacrifício para Deus. Tinha que separar um animal sem mancha, imaculado, puro, para o sacrifício, para o holocausto, para que ele viesse sacrificado para Deus perdoar o pecado do povo, para Deus perdoar o pecado do sacerdote. Hoje não precisa disso não, meu amigo. Jesus foi lá na cruz do Calvário e morreu por todos nós. Ele foi o maior sacrifício. É só você renunciar ao seu pecado e aceitar Ele. Porque a Bíblia vai falar que Ele é o caminho que tu deve andar. Ele é a verdade que tu tem que viver e praticar. E Ele é a vida através do Espírito Santo que está sobre você. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia vai só apontar para o Filho de Deus, o maior sacrifício. A porta, quem entra por essa porta será salvo. Entra por essa porta que é Jesus. Aceita Jesus. A Bíblia vai falar no livro de Timóteo, capítulo 2-5, que há um remediador entre o homem e Deus. Qual é a função desse remediador? De levar o homem para Deus. Quem é esse remediador? Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, o alfa, o omega, o princípio, o fim. É Ele, só Ele é o Deus da nossa salvação. E Deus levantou Jeú, porque Deus tinha prometido o reinado de Israel para Jeú. E Jeú se levantou e sacrificou, matou e exterminou todos os adoradores de Baal-Peor. Exterminou. Mas até aí estava tudo bem, porque essa era a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você vá para o verso 29. Porém, Jeú não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate. O que ele fez pecar o povo de Deus, o povo de Israel. Sabe dos bezerros de ouro que estava em Betel e Dan. E pelo que disse o Senhor, Jeú. Deus falou dessa forma para Jeú: Jeú, reto perante a mim tu fizeste. A casa de Acabe, segundo tudo enquanto era do meu propósito, da minha vontade, teus filhos até a 4ª geração assentará no trono de Israel. Ó, a vontade de Deus é que Jeú exterminasse a casa de Acabe. Sabe quem é Acabe? Acabe é aquele que foi casado com Jezabel. Jezabel era devota de Baal-Peor. Jezabel era feiticeira, macumbeira. Matava os profetas de Deus, perseguia até a morte. Andava na praia da lasciva, era sensual, se pintava, enchia cheio de feito, era uma prostituta. Mulher depravada era Jezabel. O reinado de Acabe foi um fracasso por causa da mulher dele. Ele deixou de guardar os mandamentos do Senhor, porque era influenciada por sua mulher, que matou os profetas do Senhor. Mas Deus levantou o profeta Elias, porque quando ocorre isso, Deus levantou um profeta. Então Jeú fez a vontade do Senhor, acabou com a casa de Acabe. Jeú exterminou Jezabel, passou com a carroça por cima dela e o sangue dela salpicou na parede. E os cães vieram e comeram Jezabel, só sobrou as mãos, os pés e o rosto. Porque o que vocês passam nos pés e nas mãos, que é maquiagem e esmalte, nem os cães não comem. Foi isso que sobrou. Jeú é esse homem responsável que exterminou a casa de Acabe, que matou Jezabel, que matou os 800 adoradores de Baal-Peor. E depois ele sentou no trono de Israel.
para governar aquela nação, aquele povo, porque isso era o propósito e a vontade do nosso Deus. Mas a Bíblia vai falar que Jeú não se apartou do pecado de Jeroboão, que levantou um apóstolo ídolo, um bezerro, e começaram a adorar. Ele fez o que era reto, o que era da vontade do Senhor, mas entretanto ele não se apartou do pecado. Ao versículo 3 vai falar: mas Jeú não teve cuidado de andar em todo o coração na lei, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que o Senhor Deus de Israel todos. O Senhor Deus de Israel nem se apartou do pecado de Jeroboão e fez pecar Israel. Tu sabe o que nós aprendemos com isso? Você que está aí andando no caminho reto, fazendo o propósito e a vontade do Senhor, e Deus está se agradando, e Deus está contigo, e a promessa que Ele tem feito na tua vida está se cumprindo, porque a promessa que Ele fez para Jeú se cumpriu. Ele prometeu o reinado de Israel: eu vou te dar o reinado de Israel, mas extermina, acaba com a casa de Acabe. E assim Ele fez. Ele matou Jezabel, os filhos, e assim ele exterminou os 800 adoradores de Baal Peor. Juntou só num só lugar, levantou 80 soldados com malícia no coração e exterminou todo. Até aí estava no propósito e na vontade de Deus, mas ele não teve cuidado de guardar toda a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, de meditar de dia e de noite, como o Salmo 1, na palavra do Senhor. Ele não se apartou do pecado do reinado de Jeroboão. Ele pecou. E aí foi a derrota dele. E eu te digo, irmão, continua na tua peleja. Se aparta do pecado. Porque esse homem, ele tinha tudo para suceder bem. Esse homem tinha tudo para ser bem sucedido. Mas eis a questão: ele se apartou da lei do Senhor. Ele deixou a desejar. Ele saiu do propósito de Deus. Quando você está no propósito de Deus, tudo ocorre bem, conforme a vontade dele. A partir do momento que sai do propósito de Deus, tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. Não se afasta do propósito de Deus. Porque o que Deus prometeu para esse homem, Deus prometeu, mas ele não teve cuidado. Ele não se guardou da corrupção do mundo. Ele não se apartou do pecado de Jeroboão. Ele fez o povo pecar. Ele exterminou os que faziam o povo pecar, e depois ele se corrompeu e fez o povo pecar. Mas a Bíblia vai falar no livro de Salmo, ao capítulo 9 a 16: faz-se conhecido o Senhor. Deus, ele é conhecido pelo juízo. Deus, ele vai executar o juízo. Tu sabe o que é o juízo de Deus? Tu sabe o que é executar o juízo de Deus? É quando Deus, ele vem julgar o mundo. Ele vem julgar as pessoas que habitam e moram na face dessa terra. E ele vem julgar as nações e os reinos. Deus, ele é conhecido por executar juízo. Porque Deus, ele levantou um juízo contra o reinado de Acabe. E assim Deus executou o seu juízo. Fez Acabe perecer, a sua mulher perecer, fez os teus filhos perecer, porque todos pecaram contra Deus. Deus, ele executou o juízo naquele reinado, naquela nação. E tu acha que é diferente de hoje? Deus, ele é conhecido por executar juízo. E a Bíblia fala que vai ser lançado, está lançado o ímpio, o homem perverso, mentiroso, enganador, nas suas obras, de sua própria mão. E os perversos serão lançados no inferno. O homem mentiroso, adulto, prostituto, que não se arrepender, vai ser lançado no inferno. E todo povo e toda nação que esqueceu de Deus será lançado no inferno. Não é isso que está escrito aí? No livro de Salmo. Deus, ele vai executar juízo, e nós estamos vendo nos dias de hoje muitas pessoas perecendo. Tu acha que Deus não está executando juízo? Todos vão ter que passar por a mão do Altíssimo. E assim como Deus executou juízo em Israel, Deus está executando nos dias de hoje.
toda nação, todo reino, todo povo, e o homem perverso, mentiroso, enganador, desonesto, adúltero, que esqueceu de Deus, que não se arrependeu, que não quis o seu único filho, único gente, Jesus Cristo, que veio da cruz do Calvário, será lançado no inferno, porque esqueceu de Deus. Deus, só Ele pode te guardar, só Ele pode te proteger. Não esqueça do vosso Deus, porque a palavra dele é bem clara. Os que esquecer dele, o que desprezar ele, ele vai executar o juízo, e serão lançados no inferno os que se esqueceram de Deus. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, livro de Apocalipse 3:3. Olha o que Deus vai falar cumprimentando esse texto, para que tu venha abrir o teu entendimento, e para que tu venha permanecer na palavra dele, na lei dele, no propósito dele, nos caminhos dele, para que tu suceda bem até o resto da tua vida, até a tua partida na glória de celestiais. Olha o que Deus vai falar. Lembra-te, pois, o que tem recebido, ouvido e guardado a palavra do Senhor. Se arrependa, e porquanto não vigiais. Parou de vigiar. Quando parar de vigiar, meu amigo, Jesus ele vai vir como um ladrão, que tu não conhece, de modo algum, tu não sabe a hora, e ele virá contra ti. Ó, quando parar de vigiar, parar de orar, ele vem como um ladrão contra ti. Aí tu vai perecer. Porque quando tu para de orar e para de vigiar, porque tu já está no pecado. Aí Deus ele fala, lembra o que tu tem ouvido, palavra de Deus, o que tu tem recebido, palavra de Deus, e guardado os mandamentos do Senhor. Para tu lembrar, para tu voltar onde tu caiu. Porque toda a nação, todo o povo, todo o reino, toda pessoa que esqueceu de Deus será lançado no inferno. E Deus ele continua. Eu vou vir com um ladrão, que tu não espera e tu nem sabe a hora. Assim eu vou vir contra ti, que parou de orar, que parou de vigiar, que me desprezou, que me rejeitou, a minha palavra e os meus profetas. Tu não sabe a hora, nem um dia, nem um momento que eu virei contra ti e vou pedir a sua alma, o que tu tem para me oferecer, o que tu tem para mim. Lembra onde tu caiu, o que tu tem ouvido, o que tu tem recebido e o que tu tem guardado a palavra do Senhor, para que tu venha se reconciliar, para que tu venha se converter. Glória a Deus, aleluia. Lembrando, tu caiu, ainda dá tempo. Tenho contra tu. Tenho poucas pessoas que não se contaminaram, que não pecaram as suas verteduras e andarão de branco. Ó, poucas pessoas vão andar de branco comigo, pois porque são dignos, e vencendo será assim vestido de vestidura branca. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e os anjos. Olha o propósito que Deus tem para nós. Você que anda de branco, vestes purificada, refletindo a santidade de nosso Jesus. Deus ele não vai esquecer jamais o teu nome que ele tem escrito no livro da vida. Deus ele vai confessar diante do Pai dele e os anjos o teu nome. Esse é meu filho amado. O nome dele está escrito no livro da vida. Ele vigia, ele ora, ele guarda os meus mandamentos, ele ouve as minhas palavras, porque ele tem recebido. Então ora e vigia. Lembra onde tu caiu, teu primeiro amor. Começa a praticar as primeiras obras em Jesus. Porque Jeú fez o que era reto, mas esqueceu de andar plenamente no caminho do Senhor. E essa foi sua derrota. Então até aqui o Senhor me conduziu. Vamos ficar sobre os nossos pés quando finalizar. Pode ir aí. Glória a Deus. Igreja, vocês entenderam a palavra? Entenderam o que o Senhor falou?